falar hoje algumas coisas, nós vamos tratar de alguns assuntos hoje, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você fizer as mesmas coisas que você fez do jeito que você fez no ano passado, você vai ter os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. Que coisas diferentes? Você pode até fazer as mesmas coisas, mas você precisa fazer elas com mais excelência, com mais intencionalidade. Aquilo que você faz precisa ter uma intenção, um propósito para você fazer. Amém, irmãos? Então, tudo que você fizer, tenha intencionalidade na sua vida. Se você quer expandir, e a gente fala de expansão, quando a gente fala de expansão, a gente, até o texto que a gente usa, né, alargue o espaço da tua tenda, né, a gente pensa em casa, a gente pensa no imóvel novo da igreja, a gente pensa nessas coisas todas. E isso é importante, mas deixa eu te dizer uma coisa, a expansão do prédio só vai acontecer quando houver uma expansão da nossa forma de pensar, daquilo que a gente crê, das nossas crenças, da gente pegar e simplesmente aniquilar da nossa mente as nossas crenças limitantes, que muitos de nós carrega consigo. Ah, não sei se vai dar certo. Ah, será dúvida, irmão. E dúvida é contrário da fé. E onde há dúvida, não pode haver uma manifestação do Espírito Santo. Jesus ele chegou numa determinada cidade e falou que ele não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê? Por causa de dúvida. Não havia fé, um ambiente de fé. Havia dúvida, havia dureza de coração. E onde há essas coisas, querido, não há agir de fé. A dúvida entra, a fé sai. A fé entra, dúvida sai. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. As duas chegam na sua vida pela mesma via. As duas chegam na sua vida pela mesma via. A fé e a dúvida chegam pelo ouvir. A fé por ouvir a palavra de Deus. A dúvida por dar crédito à incredulidade, às mentiras que Satanás planta no seu ouvido, às mentiras daquilo que o mundo conspira contra você, das situações e circunstâncias que até mesmo você esteja a viver. Que não é uma mentira, mas é contrário à palavra, porque Deus, Ele é quem tem a última palavra na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Pode até bater na sua porta uma notícia ruim. Você pegar ela para você é uma escolha sua. É uma escolha individual. Nós pegamos aquilo que nós queremos. É como um supermercado, irmãos. Você vai no supermercado, você não compra tudo que tem lá, não. Você escolhe aquilo que você quer. A sociedade, as notícias, o mundo imprimem sobre nós uma série de informações. Pegar cada uma delas é escolha nossa. Olha, esse ano vai ser ruim, hein? Olha a crise esse ano, olha o dólar, olha o euro, olha o petróleo, olha a guerra, olha a Covid, olha isso, olha aquilo. Enquanto você vai olhando, você vai tirando os olhos de onde realmente importa, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, olha para mim, olha para mim. Jesus fala, olha para mim, olha para mim. Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, para o Espírito Santo de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele não vai te jogar em furada. Ele não vai te conduzir para um pasto onde só tem pedra. A palavra de Deus diz que Ele nos conduzirá a pastos verdejantes e águas tranquilas. Esse é o nosso Deus. Com quem que você vai ficar?
Você vai ficar com a informação do jornal, que está em crise. Irmãos, no meio da crise tem gente que chora, mas tem gente que vende lenço. Eu e você podemos fazer o quê? Vender lenço, irmão. Cada um de nós faz uma escolha. O tema da mensagem de hoje é fé, esperança e amor. Fala comigo, fé, esperança e amor. 1 Coríntios capítulo 13, por favor. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. 1 Coríntios capítulo 13, verso 10. Primeiro Coríntios capítulo 13, verso de número 10. Diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Interessante que o apóstolo Paulo, em várias passagens da Bíblia, das cartas que ele escreveu, ele fala a respeito de fé, ele fala a respeito de esperança, ele fala a respeito de amor. 1 Coríntios aqui é um clássico, ele falando a respeito disso. Fé, esperança e amor. Porém, o maior destes é o amor. Por que será que Paulo fala que o maior é o amor? Deixa eu te dizer uma coisa. Fé, o que é fé? Vamos lá. O que é fé? Fé é a convicção de coisas que não se veem. Convicção de coisas que não se veem. Pronto. Você chegou no céu. Era hora de você falar assim, oh, aleluia. Você chegou no céu. Oh, aleluia. Você não quer chegar no céu, né, irmão? Eu sei. Você quer casar primeiro. Eu sei que você quer ter seu filho primeiro. Chegou no céu. Você vai precisar ter fé para quê? Fala para mim. Para nada. Acabou a fé. Não é mais necessário fé. Por quê? Você já está diante dele. Amém? Amém? Esperança. O que é esperança? É você crer em algo no futuro. A fé busca a esperança do futuro e traz para o presente. A esperança é algo do futuro. Você tem uma esperança que um dia aquilo vai acontecer. A nossa bendita esperança, qual é? A volta do Senhor Jesus. O dia que o Senhor Jesus voltar e nos levar para junto dele, acabou a esperança. Sim ou não? Fé acaba, esperança acaba. Mas o amor permanece. Aqui e lá. Quando nós estivermos diante dele, nós vamos vê-lo como ele é. Como ele é. Então o amor nunca acaba. Por quê? Porque nós estaremos diante daquele que
é amor, ele não tem amor, ele é amor. Amém, irmãos? E esse mesmo amor, ele derramou sobre minha vida e sobre a sua vida. A fé, ele nos deu uma porção. Uma porção de fé. O suficiente para que eu e você o reconhecesse como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Agora, o amor, querido, ele derramou nas nossas vidas para que a gente não tenha desculpa nenhuma nessa vida de ter a oportunidade de amar os nossos irmãos. Aleluia. Amar, irmãos. Amar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, entramos em mais um ano e nele trazemos grandes expectativas de como ele decorrerá. Uma coisa é importante atentarmos: se fizermos as mesmas coisas, teremos sempre os mesmos resultados. Para resultados melhores, maiores e diferentes, precisamos também mudar nossa postura em como fazemos as coisas. Em linha com o nosso tema deste ano, que é expansão, quero trazer essa palavra de encorajamento para a gente, no sentido de fazer de 2023 o melhor ano da nossa vida. Você crê nisso, irmãos? Você crê que 2023 pode ser o melhor ano da sua vida? Aleluia. Ele não precisa ser igual a 2022, irmãos. Ele não precisa ser igual a 2019. Ele não precisa ser igual aos anos anteriores. Ele pode ser o melhor ano da sua vida. Depende e começa em você, em mais ninguém. Você é o Senhor da sua vida, querido. É com você que as coisas acontecem. Pastor, mas Deus precisa querer. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dar uma boa notícia. Deus já quis. Deus já quis e fez todas as coisas. Tudo que Deus precisava fazer por você, Ele já fez em Cristo Jesus. Ele consumou todas as coisas na cruz. Ele morreu por mim e por você naquela cruz, para que eu e você tivéssemos salvação, para que eu e você tivéssemos saúde, vida e abundância, para que eu e você tivéssemos uma vida próspera. Nada, precisamos de mais nada, ele já fez tudo. Ah, pastor, mas ainda me falta isso, falta aquilo. Você não pode dizer que Deus ainda não fez essas coisas, porque ele já fez. Ainda pode não ter se manifestado na sua vida. Pastor, estou orando por um marido, estou orando por uma esposa. Ela não chegou. Ô, Jeová. Deixa eu te dizer uma coisa. Já aconteceu, irmão. Talvez está precisando então você abrir seu olho para ver a benção. Irmão, eu creio. Eu creio nessas coisas. Eu creio que Deus já providenciou isso para você, irmão. Amém, irmão? Deixa eu falar uma coisa. Deus tem a pessoa certa para eu casar? Ele já escolheu para mim? Não tem. Não tem. E eu vou te falar só uma coisa por que não tem. Porque se eu, por acaso, qualquer pessoa aqui dentro dessa sala, casar com a pessoa errada, pronto, descasou todo mundo. Daí para frente está todo mundo casando com a pessoa errada. Por quê? Porque um casou com a mulher do outro. Então, esquece essa história que Deus tem Deus, ele tem uma pessoa preparada para você. Eu não sei qual que é. Mas com certeza, querido, o Zezinho vai casar com a Mariazinha. Para com isso. Não tem isso não, irmão. O homem deve olhar para a mulher e ver nela uma mulher de Deus. E a mulher tem que olhar para um homem e ver um cara de caráter. Começar a se identificar, casa, pronto, está na bênção. E é isso. Deus põe a mão, abençoou,
Acabou. Está tudo certo, irmão. Aquela história, né? Estava a irmãzinha lá um dia na igreja, o irmãozinho lá na igreja. Senhor, traz aquela que será a minha varoa. Que seja a primeira que entrar, vai ser ela. Aí entrou aquela irmãzinha que ele detestava, né? Aí na hora que ele olha para trás, não, Senhor, não é a primeira não, é a segunda. Me ajuda aí, irmão. Fala sério. Glória a Deus. Mas vamos para frente. Paulo destrincha a respeito da fé, esperança e amor. Olha, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Agora olha só, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Então ele fala aqui, irmãos, Paulo, ele vem e diz como que deve ser a fé, a esperança e o amor. E ele fala que a fé tem que ser como? A fé tem que ser uma fé operosa. Ela tem que ter uma ação correspondente. Não adianta falar que tem fé, mas não, na hora que uma situação aparece, não sabe o que faz. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Fé não é uma coisa que você usa quando você está precisando de dinheiro. Fé não é uma coisa que você usa quando você está com algum problema de enfermidade. Fé é um estilo de vida. A fé é o estilo de vida do justo. E deixa eu te dizer uma coisa, uma boa nova. Você é justo. Por que você é justo? Eu afirmo isso. Porque foi Jesus Cristo que fez isso por você na cruz. Ele conquistou para mim e para você o direito de nós sermos justos. Não é por causa do nosso mérito. Não é por causa daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço, mas por causa daquilo que Ele fez. Nós somos justos, justificados pela fé, tenhamos paz para com Deus. Fomos justificados. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, fala como aquele que não conheceu o pecado, Deus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus nos fez justo, e a palavra de Deus fala assim: o meu justo vive pela fé. Ou seja, é um estilo de vida, irmãos. Eu vivo pela fé. Independente se está ruim, se as circunstâncias estão boas, se tem alguma situação difícil ou não, eu vivo pela fé. E viver pela fé, querido, não é aquele negócio. Como é que você está, irmão? Olha, esse mês eu estou pela fé, viu? Porque a coisa está ruim. Isso não é viver pela fé, não, irmão. Isso é viver na miséria. Isso é viver na falta, é viver na escassez. Viver pela fé, irmão, é você saber que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Eu creio, venha! Aleluia. Mas isso você pode pegar e tem lá na Escola Bíblica Verbo da Vida Online que você vai ter uma matéria só sobre fé, para você entender a respeito dessas coisas. Amém, irmãos? Aleluia. E ele destrincha, Paulo destrincha sobre isso aqui nesse versículo de Tessalonicenses, falando a respeito da fé que opera pelo amor. Olha só, Tiago capítulo 1, verso 2, olha o que Tiago fala. Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Esse texto é muito interessante, porque ele fala assim, tende por alegria o passar o passardes por várias provações. Aí fala assim, pastor, eu preciso ter alegria na hora que a doença chega lá em casa. Eu preciso ter alegria na hora que eu perco o emprego. Eu preciso ter alegria na hora... Irmão, você não entendeu, não. É você ter alegria por passar e não por viver. O passar por uma situação, querido, todos nós vamos passar. Nós estamos nessa terra, nós estamos sujeitos como a qualquer pessoa. O sol nasce sobre todos. Sobre todos. Então, todos nós vamos passar por situações. Agora, passar. Olha aqui que ele fala. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Agora, olha lá no versículo 4 que ele fala. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A alegria por passar e não pela provação. A perseverança terá ação completa quando eu passar. Ou seja, se eu não passar, eu fico imaturo. A ação completa só se dá quando eu passo. E eu só passo se eu perseverar. Agora, se eu não passo e não persevero, querido, não tem ação completa. Se não tem ação completa, eu vivo uma criança. Hoje o meu filho mais novo estava falando lá no café comigo, com a mãe dele. Por que a vida tem que ser tão difícil? Podia ser assim, mas sem problema. Eu só olhei para ele e falei assim, filhão, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção. Se você tivesse uma vida que tudo estava pronto, você ia ser uma eterna criança. Você nunca ia amadurecer. Ele falou assim, é isso mesmo. Não tinha pensado nisso. Vai ser criança. Por quê, querido? Essas coisas, quando nós passamos por elas, produzem em nós amadurecimento. A gente cresce. E é desejável que a gente não erre mais naquelas mesmas coisas. É ou não é? Aleluia. A fé é a vitória que vence o mundo. O mundo. Eu vivo pela fé. Você pode dizer comigo? Eu vivo pela fé. Vocês são um espetáculo. Que igreja maravilhosa. Você vive pela fé, irmão. Você não vive segundo as circunstâncias. Você não vive segundo as notícias. Você vive pela fé. Amém? O ponto do amor abnegado. Olha que interessante. O que é um amor abnegado? Que o apóstolo Paulo fala ali naquele texto. O amor abnegado é abrir mão em prol dos outros. Eu vou abrir mão da minha exaltação para exaltar o outro. Pronto, eu vou pegar um gancho aqui para você compreender isso aqui. Ana Luísa estava aqui com a gente aqui, na hora que ela foi falar, estava orando, ela orou falando que Deus deu uma revelação para o nosso pastor a respeito do tema do ano. Você prestou atenção na oração dela, você ouviu isso, sim ou não? Pronto, então se você não prestou atenção, ela disse isso também. Mas deixa eu dizer como é que foi. Não foi para mim que chegou a revelação disso. Amém, irmão? Presta atenção. Nós estávamos aqui como liderança, reunidos aqui como liderança, os líderes que estavam aqui na reunião no dia, pode testificar disso. Mas Deus deu uma visão para pastor Guilherme. E ele compartilhou essa visão conosco aqui. E ao compartilhar essa visão conosco, nós pegamos e guardamos essa visão no nosso coração e falamos, vamos orar a respeito disso. Ele via expansão, ele via como máquinas trabalhando num campo e colhendo aquilo que foi plantado.
Tanto é que você, se você ver o vídeo, você vai ver isso no vídeo que nós divulgamos, de 2023, o ano da expansão. E aí, pronto, depois que ele compartilhou isso com a gente, nós todos estávamos orando, toda a liderança, todos os pastores da igreja estavam orando sobre isso. Até que, um belo dia, nós estávamos lá em Leiria, na reunião de pastores, quando Deus pega e fala ao meu coração, claramente, é expansão. E aí eu voltei, compartilhei com eles, toca andar. E hoje nós estamos aqui, vivendo disso. Não foi uma revelação que veio para mim, veio para o pastor Guilherme. A visão veio para ele. Amém, irmãos? Então, o que é o amor? É você pegar e ceder a sua honra ao outro. É você dar preferência ao outro. Amém, irmãos? Ninguém faz nada sozinho, queridos. Ninguém constrói nada sozinho. Essa igreja aqui só está aqui, querido, porque tem um monte de gente que trabalha nos bastidores que talvez você nem saiba quem são. Mas que estão trabalhando aí duro, ó. Entra ano e sai ano, estão trabalhando, pegando junto. Gente que se doa, gente que se dedica. E eu sei que você pode se dedicar também assim. Estamos abertos, todos os departamentos da igreja estão precisando de trabalhadores. E você é muito bem-vindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E olha, eu vou te falar uma coisa. Esse ano é o ano da expansão. Nós vamos precisar de você. Porque grandes coisas nós vamos fazer nesse ano. Não só dentro da igreja. Não só dentro dessas 4 paredes. Mas principalmente fora. Principalmente nas casas. Amém, irmãos? Aleluia. Olha só, Filipenses capítulo 2, verso 1. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aleluia. Percebe, irmão? E olha que, se você pegar a sequência desse texto, logo no versículo 5 em diante, ele vem falar a respeito daquilo que Jesus Cristo fez. Abriu mão da sua glória. Semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. Estou cantando a música porque eu não sei o versículo de cor. Deixa eu ler o versículo para você certinho. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós, olha isso, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente lê esse versículo e a gente não se dá conta daquilo que Jesus fez. Irmãos, Jesus é criador, sim ou não? Ele estava com o Pai na criação. Ele era o Verbo. Ele era a palavra. Ele estava com Deus. Sim ou não? Criador. Amém? Nós somos criaturas. Ele criador, ele nos criou, criatura. Criador, criatura. Sim ou não? Pois bem, quem tem cachorro aqui? Algumas pessoas. Quem tem gato aqui? Você é o quê deles? Criador.
E aqueles serzinhos que nos enchem de alegria em casa são criaturas. Pois bem, o que Deus fez? Ele pega, envia Jesus, o Criador, para viver no nível da criatura. Mas não bastava viver no nível da criatura, ele faz com que ele morra pela criatura. Vamos lá. Você é o quê? Criador do seu animalzinho. Você é criador do seu animalzinho, sim ou não? Sim. Pois bem. Um mês para você viver como o seu animalzinho vive. Eu sei que, igual por exemplo, o Thales ali, o cachorro do Thales come melhor do que a mulher dele. Isso eu sei. Mas não é via de regra. Um mês para você dormir na casinha dele. Um mês para você não tomar banho, só tomar banho uma vez no mês, uma vez no ano. Um mês para você comer ração todo dia. Um mês para você poder latir ou miar. Que tal? Se dá conta? Aí, o seu cachorrinho ou gatinho tem um probleminha. E você fala assim com o veterinário. Pode pegar e me matar e deixa o cachorrinho viver. É uma comparação um tanto quanto ridícula, não é? Eu sei que é. Mas foi exatamente isso que ele fez por nós. Um criador desceu ao nível da criatura para viver como a criatura. Ele não precisava disso. Mas ele decidiu fazer por amor a mim e você, porque não tinha outro jeito de eu e você sermos redimidos daquilo que era condenação contra nós. E não bastou somente isso, ele pega e ainda morre por mim e por você. Mas deixa eu te contar uma boa notícia. A morte não pôde retê-lo. Ele venceu a morte em meu e seu lugar, para que eu e você não vivêssemos a morte, mas nós vivêssemos a vida dele. Aleluia. 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 Glória a Deus. O tempo foi embora. Aleluia. Olha que coisa interessante. Romanos capítulo 8, verso 5. Abre lá comigo. É possível uma pessoa viver sem pecar? Sim ou não? Não? Ou sim? Sim e não. A palavra de Deus diz, em Gálatas capítulo 5, verso 16, que andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então é possível uma pessoa andar sem pecar, se ela andar no Espírito. A grande questão é essa, que muitos de nós andam no Espírito na quarta-feira às 20 horas e no domingo às 10 horas da manhã. Mas, no dia a dia da semana, esquece que o Espírito Santo habita dentro dele. Muitos de nós somos assim, querido, e eu me incluo nessa. Não estou te falando para você e me deixando de fora, não. Muitas vezes, irmãos, a gente esquece que o Espírito Santo habita dentro de nós.
para nos ajudar, para nos auxiliar, para superar as nossas dificuldades. Aqui em Gálatas ele começa falando sobre isso porque ele vai falar das obras da carne. Mas as obras da carne é da carne, não é do diabo, não. Muita gente fala assim, eu repreendo esse espírito de prostituição. Esse espírito de prostituição não é espírito de prostituição nenhum, não. Coisa. Isso é safadeza sua. É obra da carne. Está escrito aqui na Bíblia. É obra da carne. Impureza, prostituição, lascívia, idolatria. Pastor, ora para Deus me tirar dessa coisa. Não tem jeito não, irmão. Não tem jeito de orar por isso não. A pessoa que tem que tomar vergonha na cara. É carne, irmão. Ser guiado pela carne ou pelo Espírito? Romanos, você abriu lá? Romanos 8, versículo 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Pronto. Já sei onde é que eu quero viver. Eu quero viver nas coisas do Espírito. Então, se eu quero viver nas coisas do Espírito, eu tenho que me inclinar para as coisas do Espírito, sim ou não? Mas presta atenção comigo. Como que eu posso inclinar para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos um espírito. Você é um espírito, querido. Você não é esse corpo que você está vendo aí. Esse corpo que você está vendo aí, se Jesus não voltar, ele vai ser sepultado e vai acabar. Ok? Você é um espírito. Você possui uma alma. O que é a alma? Pensamentos. Sua razão aqui, ó. E habita num corpo. Combinado? Como é que eu me inclino para o espírito ou me inclino para a carne? Vou ler esse versículo na versão NVI para você. Tem alguém com a NVI aí? Não? Então eu vou ler para você na NVI. Romanos 8, 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, é aqui, meu lindo, minha linda. É aqui, na minha e na sua mente, que as coisas acontecem. É aqui que eu decido se eu vou me inclinar para as coisas do Espírito ou eu vou me inclinar para as coisas da carne. É na mente, irmãos. Alimente a sua mente. Alimente a sua mente com as coisas de Deus, falando das coisas lá do alto. É assim que você vence a batalha, é assim que você vence a guerra, com as coisas de Deus, enchendo sua mente das coisas que são eternas. Amém, irmão? Amém. E para finalizar, a esperança firme. A gente vê falando a respeito de igreja, que é a igreja da fé. Nós somos uma igreja que se intitula uma igreja da fé. Amém? Nós temos o espírito da fé. Nós cremos nisso. Existem igrejas que se intitulam como igreja do amor. Não tem nada de errado nisso, não. Não tem nada de errado. E ainda há outras, nós somos da igreja da esperança. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Essas três coisas precisam andar juntas.
Não tem como a gente viver pela fé se a nossa fé não é evidenciada, não evidencia o amor de Cristo. O apóstolo Tiago fala muito a respeito disso. Mostra-me a tua fé sem obras. Não tem como, queridos. Fomos salvos pela fé. Mas uma vez salvos pela fé, nós temos que andar em amor. Andando em amor e crendo na bendita esperança. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Filipenses capítulo 1, verso 21 diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Viver é Cristo e o morrer é lucro. A consciência dele de eternidade, querido, viver é Cristo, mas o morrer para mim é lucro. É muito melhor eu morrer e estar com ele. A consciência de eternidade. Mas aí ele diz um negócio assim, olha, entretanto, se o viver na carne, ele fala na habitação, sem morrer, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Porque ele sabia, queridos, isso é amor. Eu quero estar com o Pai, mas eu sei que tem gente ainda que precisa daquilo que eu tenho. Eu sei que eu preciso encontrar pessoas ainda que vão ouvir aquilo que eu tenho, essa mensagem que eu tenho dentro de mim. E elas vão ser impactadas, elas vão ser transformadas. Eu não canso de falar para vocês aqui, irmãos, quem já está aqui há mais tempo sabe disso. Um belo dia, eu estava lá em casa e uma irmã, uma portuguesa, me ligou: pastor, meu paizinho está na hora da morte. E ele nunca conheceu a Jesus, ele nunca aceitou Jesus. E eu não gostaria de saber que eu fui para o céu e ele foi para o inferno. O que o senhor pode fazer por mim? Eu posso ir fazer uma visita. Vamos lá na sua casa. Ele está lá na casa dele. Vamos lá, eu levo o senhor lá. Fomos, encontramos num lugar, fomos na casa do Senhor. O Senhor realmente estava nas últimas, nem falar ele estava falando, irmãos. E eu conversei com ele, pedindo a ele que ele identificasse se estava compreendendo o que eu dizia através do piscar dos olhos. E ali eu falei do amor de Jesus para ele. Eu falei da importância dele aceitar a Jesus e confessar a Jesus. E eu pedi para ele, falei assim: se o Senhor quiser, o Senhor poderá estar na glória. O Senhor crê em Jesus, se o Senhor crê em Jesus, o Senhor pisca os seus olhos 2 vezes. E ele foi e piscou 2 vezes, irmão. Eu falei: glória a Deus. Não deu tempo de batizar, não deu tempo de fazer nada, irmãos. O Senhor no dia seguinte faleceu. Mas uma coisa eu sei, querido, ele foi para a eternidade com Cristo Jesus. Ele foi para a glória. Há uma bendita esperança do encontro. Enquanto nós estivermos aqui, querido, tem pessoas que dependem daquilo que você tem pessoas que dependem daquilo que eu tenho para se encontrar com Cristo Jesus. E eu e você podemos ser canais da bênção de Deus. Somos uma igreja da fé, somos uma igreja que andamos em amor, mas somos uma igreja que apresentamos a bendita esperança para o povo. Há uma bendita esperança. Aleluia. Eu não quero ir para o céu, querido, sozinho. Que bom, que maravilha, Senhor Jesus. Cheguei aqui, pronto, pode fechar o barraco lá agora. Não, meu Deus. Tem gente que precisa dessa palavra, tem gente que precisa ser alcançada, tem gente que precisa daquilo que você tem, Deise. Tem gente que precisa daquilo que Jesus nos comissionou, que está dentro de nós. Deixa eu falar com você que está nos vendo aí pela internet. Tem gente que precisa daquilo que você tem. E é necessário que você perceba isso. Agarre isso. Porque aonde você chorou, você vai se alegrar e as pessoas verão o quanto Deus é bom na sua vida. E vão fazer com que você, vai fazer com que você alcance pessoas que eu não posso alcançar. Presta atenção nessa palavra. Saia deste lugar onde você está e vá viver os melhores dias da sua vida. Vidas de vida abundante. Dias de vida abundante.
Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 diz assim para encerrar: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está aguardada. Oh, aleluia. A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, irmãos. E não somente a mim, mas também para você. Cada um de nós, querido, vamos receber da parte de Deus uma recompensa, querido, por aquilo que nós vivemos e andamos em amor fazendo para com as outras pessoas, cumprindo o propósito que Deus estabeleceu no meu e no seu coração. Creia nisso, agarre isso, pegue isso, e quando você chegar diante do Pai, você vai poder receber a sua coroa da vida. Cadê o pessoal do louvor? Vem cá, por favor. Aleluia. Há uma bendita esperança. Aleluia.